Oi, oi, gente linda que me segue, tudo bem com vocês? Tô aqui nesse vídeo bem caseiro, porque é pedido de vocês, dos meus seguidores das redes sociais, vocês se interessaram em saber melhor sobre o meu projeto de TCC, meu pré-projeto de TCC, porque não é nem um projeto e nem o TCC, é uma ideia, né? E vocês votaram que queriam mais informações sobre o meu projeto, queriam me acompanhar nessa trajetória. Meus vizinhos escutando música, bem na hora que eu gravo. Que bom que não foi na hora do TCC, né? Do projeto. Enfim, eu coloquei pra vocês, então, nesse vídeo, o vídeo que eu encaminhei pra minha professora. Então, é o meu trabalho, né? Espero muito que vocês gostem, tá? E é isso, então. Depois comentem aqui embaixo e se tiverem também sugestões, dicas. Agora, carro. Claro, porque eu moro em vila, então tudo isso acontece. Tá, gente? Mas enfim, aproveitem o vídeo, tá? E me comentem aqui o que vocês acharam, tá? E segue o perfil no Insta e no Face e no YouTube e aonde vocês me acharem, LinkedIn, Twitter, tá? Acompanhem nas redes sociais. Beijinho! Olá, saudações, sou professora. Eu sou Raiane Guterres, aluna da turma 479. Meu projeto de TCC é sobre as medidas protetivas recorrentes nos casos de violência contra a criança e o adolescente. O tema focará, então, nas medidas protetivas e a delimitação do tema está no próprio título. Com isso, a área de pesquisa se dará em torno dos direitos das crianças e dos adolescentes e também pegará um pouquinho do direito penal. A grande questão ou problema que essa pesquisa visa responder e quais são exatamente as medidas protetivas cabíveis nos casos de violência contra a criança e o adolescente. Essa pesquisa possui relevância porque hoje todos nós temos o dever de garantir a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes, mas nem sempre foi assim. Na verdade, a criança já sofreu muito ao longo da história. Já serviu como moeda de troca, mão de obra e até em sacrifício se formos olhar no início da nossa história. Ou seja, faz pouco tempo que começamos a olhar a criança como uma pessoa em desenvolvimento que merece e precisa de proteção. Hoje, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, há na Constituição Federal, que é a maior norma do nosso ordenamento jurídico brasileiro, a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes como prioridade absoluta. Será através de revisão bibliográfica sobre o direito das crianças, direito penal, análise nas atuais medidas protetivas, se há projetos de lei propostos sobre essa temática, assim como a demonstração histórica e conceitualização de definições essenciais, que chegarei ao objetivo geral, que é verificar as medidas protetivas cabíveis nesses casos de violência contra as crianças e os adolescentes. Ou seja, a técnica da pesquisa se dará através da coleta de dados em livros, artigos, jurisprudência para depois analisá-los. É muito interessante analisar a forma como as crianças e os adolescentes foram ganhando espaço na proteção jurídica. Em 1871, ainda não havia nenhuma norma para a proteção das crianças e dos adolescentes, e foi através de um fato, ou melhor, de uma menina chamada Mary Ellen, que as pessoas começaram a se preocupar com isso. Mas o que é o caso da menina Mary Ellen? Bem, ela perdeu os pais muito nova e foi entregue a um casal para cuidar dela e ser os responsáveis por ela. Porém, os vizinhos percebiam que essa criança sofria muitos maus tratos. A ela era privada a alimentação, a exposição ao sol, brincar, roupas, ela era bastante machucada também e um dos vizinhos resolveu noticiar isso para as autoridades. Mas foi informado que ela já tinha os seus responsáveis, que era aquele casal, então não tinha muito o que fazer. A menina precisou ser equiparada a um animal, porque na época tinha, não sei certinho o nome, mas tinha um centro de proteção contra a crueldade aos animais. Mas uma instituição assim não existia para as crianças. Então ela precisou ser equiparada a um animal para ser levada
o caso até um tribunal e ser julgado. Só para dar um final, essa menina logo depois foi adotada, o caso teve um desfecho. Mas observem que naquela época não tinha como ter um conselho tutelar, uma promotoria da infância, que pudesse ser feito essa notícia desse crime. Observe que o papel da família é fundamental, porque é o primeiro núcleo em que a criança vai ter socialização. E por isso, quando a família deixa de ser um ambiente protetor e passa a ser um fator de risco à criança, é importante compreender a dinâmica dessa família violenta. Porque veja que uma criança nunca vai chegar no hospital, num posto de saúde ou até mesmo na escola gravemente lesionada do nada. Toda a prática violenta, ela tem uma continuidade. Então, um fato de uma criança estar machucada, gravemente ferida, não é um fato isolado na vida dela. Há uma repetição e há um desfecho nessa família, há um conflito que deve ser investigado para ser aplicada a melhor medida protetiva para garantir os direitos dessa criança. Lembrando que a medida protetiva nada mais é do que um mecanismo que visa garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes não serão violados. E por isso estarei fazendo uma análise ao longo da pesquisa sobre o caso do menino Bernardo, porque popularmente os vizinhos, o conselho tutelar sabiam que a família tinha algum conflito, mas quais medidas protetivas poderiam ter sido aplicadas naquele caso e aos outros casos mais que a gente vai estar pesquisando. Então essa foi a minha apresentação do pré-projeto de TCC. Espero que tenha atingido os objetivos da professora e agradeço imensamente pela oportunidade.